Leitura de hoje. A leitura do livro Crescendo com Você. Estão me ouvindo, todo mundo? Sim. Tá bom, então vamos lá. Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma. Albert Schweitzer. Falou quem pode. Falou quem pode. Idade. Não transforme sua idade num obstáculo para a realização dos seus sonhos. É natural que alguns projetos, pelas características que possuem, sejam mais fáceis ou difíceis de serem concretizados em razão da idade cronológica e da vitalidade de alguém. Apesar disso, a idade não é impedimento, ela é até um facilitador. Há jovens arrojados e amadurecidos que não se deixam vencer pela falta de experiência. Há pessoas com idade avançada que realizam verdadeiros prodígios. Use os tesouros que o tempo fez com que acumulasse para agir com sabedoria, para orientar os que parecem perdidos, para realizar o que somente agora se torna possível com a experiência e visão que você adquiriu. Esclareça os mais novos sem censura. Comente os assuntos sem azedume. Compare e recorde seus feitos sem ironia ou soberba. Há experiências que você não tem e conhecimentos que ainda não adquiriu, da mesma forma que outros podem não possuir o que você já conquistou. Siga caminhando, aberto para viver novos projetos, ir a lugares desconhecidos, ler novos livros, reconciliar-se com algum desafeto e vivenciar agradáveis novidades. Quando deixamos de sonhar, começamos a envelhecer. Quem ama é sempre jovem. O amor nos leva à superação de nós mesmos, das coisas pequenas que nos aborrecem. Com ele, tudo é possível, independente da idade. Sem ele, nada é possível, apesar da idade. Então, eu quero hoje estar fazendo a prece, porque para mim é motivo de alegria ter esse grupo aqui junto com a gente, né? Pessoas do coração. Está faltando o meu mano aí na telinha, a Vilma. Vocês que estão aí, Leda, Aninha, Vanderlei, Miranda, vocês fazem parte da minha vida há muito tempo. E há muito tempo não é só nesta vida. Há muito tempo é muito antes de chegar aqui de novo na Terra. Cara, eu quero agradecer a Deus, ter vocês aqui como amigos e irmãos, de coração. Quero agradecer a Deus esta oportunidade de nos reunir em torno do bem, do belo, mas também da alegria de estar uns com os outros, de estarmos juntos, mesmo que não seja perto. Então, Senhor, vai aqui esse meu preito de gratidão por toda a emoção que a gente sente, do carinho, do amparo, da amizade, da fraternidade que vocês todos têm conosco. E é isso, Senhor, que eu tenho que dizer hoje. Simplesmente, muito obrigado. Se essas vibrações de amor, de alegria, de paz estão nos beneficiando, que nós possamos estendê-las também àqueles a quem nós pensarmos, àqueles que estão necessitados, àqueles que tiveram seus momentos difíceis, a perda de pessoas amadas, que elas possam se estender a todos eles,
através desses benfeitores espirituais que nos visitam. E, mais uma vez, apenas dizer muito obrigado. E assim seja. Gente, eu falei com o Valdemar. Fala mais alto dele. Senão não chega aqui. Vocês estão ouvindo lá. Vai. Vocês estão ouvindo, gente? Eu falei? É. Ó céus. Ó céus. Eu falei com o Valdemar, pessoal, para a gente hoje fazer o nosso estudo um pouquinho mais curto, né? Para não ficar muito tarde para a gente lanchar, né? E a Silvana, eu sei que ela tem uma dificuldade muito grande, né? De horário para dormir. Tem gente também que tem natação. Tem gente que tem natação toda terça-feira, né? Então, eu falei, Ademar, vamos fazer só até as 9 horas, porque aí, né, a gente faz o estudo, faz essa confraternização pelo estudo, mas depois a gente se reúne, né? Ali para cantar os parabéns do senhor Valdemar, tá bom? Pode ser? Claro. Pode ser, gente? Daí da turma da telinha? Azar seu. Bem. Claro, pode. Não, Miranda. Tudo bem. Mas aqui, Pode. quem manda é a Regina mesmo, eu só falo assim seja. Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo 5, bem-aventurados aflitos, né? Nós vamos entrar hoje um tema bastante interessante, que são causas anteriores das aflições. Tá bom, vamos aí? Vamos começar a ver 2 itens, primeiramente, itens 6 e 7, para depois a gente conversar. Se der tempo, a gente vai dar sequência nos itens seguintes. Eu estou olhando É capítulo no 5. celular. É a parte? Tem, né? Capítulo 5. Capítulo 5 e capítulo 5. Entendi. Causas anteriores das aflições. 6. Mas se amares nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põem à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar à sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para que se vissem nesse mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa.
Ora, ao efeito, precedendo causa, sempre a causa, se essa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de sua falta. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo do que tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre lembrar de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Comentários abertos. Assim, quando você vê um escândalo, um crime atroz, um crime hediondo, isso é tão politizado, ser. Um minutinho, senhora. Você está ouvindo a Alcione? Não. Vai para cá. Vou falar bem mais alto aí. Eu estou me lembrando de situações em que a gente observa, por exemplo, crimes hediondos, situações horríveis, que a gente pensa assim, como que esse ser teve coragem de praticar um tal ato? Pois é, aí depois, uma outra existência, você vai ver assim, uma criança novinha com câncer. Né? Meu Deus, coitado. É o sujeito, né? É aquele lá que ontem estava naquele desmando, né? E hoje a gente fica olhando para aquela criança e assim, como isso aconteceu? Então, na verdade, esse tecido aí da lei de causa e efeito, a gente tem que manter mesmo na nossa mente, porque então fica tudo muito sem sentido, né? E é lógico que a gente se compadece daquele lá e se compadece da criancinha também e vai tentar fazer o melhor por ela, né? Mas é isso. É só a gente não esquecer que tem uma conexão aí invisível, né? No nosso evangelho, que a gente faz no domingo,
a gente sempre lê um livro. Eu já contei essa história aqui. Além da oração, da leitura, a gente lê um livro, um capítulo, uma parte de um livro. A gente vai lendo ele devagarzinho. E agora a gente está lendo O Céu é Azul. O nome E aí ele conta a história de um pessoal do centro, encarnados e desencarnados, que estão tentando ajudar uma menina chamada Solange, que veio dar... Mas ela fez tanta coisa na vida passada que ela está obsidiada o tempo inteiro. Serdal nessa vida, ela ainda estava totalmente obsidiada. A vida na casa dela era terrível. Chegou ao ponto que ela não dormia no quarto, porque ela tinha medo dos obsessores que estavam no quarto. E os pais não entendiam, porque como ela era tal, ela não sabia explicar. Aí eles foram pedir ajuda no centro espírita. E a vida deles é toda complicada. Toda complicada. Então, o trabalho no centro, a gente ainda está na metade. O que eles estão fazendo é tentando tirar primeiro os obsessores, tratar os obsessores para tentar tratar a Solange. Para ver se ela consegue redimir alguma coisa que ela tinha. E aí, nesse caso, só para entender direitinho, agora que eu estou vendo. Oba! Tá bom, mano. Boa noite a todos. Desculpa atraso. Me envolvi em outra coisa aqui, esqueci da hora. Tranquilo, mano. Tá tudo bem, hein? Por enquanto. Ok. Nós fizemos a leitura do item 6 e 7 do capítulo 5. Né? Uhum. Fala sobre causas anteriores das aflições. Estamos conversando um pouco sobre isso agora. Né? Ok. Vou acompanhar. Eu ia perguntar o seguinte, esse caso, vamos ver o caso da Solange. A Solange veio nessas condições, provavelmente por causas anteriores a essa encarnação dela. E as pessoas com transtorno para toda a família, essa reunião de pessoas que teriam causas anteriores também para resolver, estão aqui também sendo, pagando, vamos falar, vivendo essas aflições em função de causas também. As causas são correlacionadas em vidas anteriores ou podem não ter nada a ver com o fato da Solange, da vida anterior, com a mãe, com o pai dela, teriam alguma correlação em vida anterior? Ou pode ser fatos completamente isolados? Boa pergunta. Nós vimos que os laços, um pouco mais atrás, né? A reencarnação amplia os laços. E a nossa família cada vez é maior. O sofrimento que se passa hoje, nós vamos olhar um pouquinho mais na frente isso, ele pode ser devido à escolha do espírito, sem que seja uma falta anterior. Ele pode escolher um sofrimento, um processo de vida mais difícil, mas que não seja, que é independente das faltas anteriores. Ele quer se adiantar mais. Então, ele escolhe. Nós também escolhemos a família que nós vamos encarnar de acordo com as nossas necessidades. Como, quando, né? Essas coisas todas estão planejadas no mundo espiritual. É lógico que quando nós chegamos aqui, em outro capítulo, outro item depois, esquecimento passado, nós vamos aí ter o nosso livre-arbítrio aqui de fazer ou não fazer, de se revoltar ou não se revoltar, de amar ou odiar, certo? Agora, tudo o que nos acontece é a misericórdia divina em nosso favor. Porque Deus não quer o mal de ninguém. Nós encarnamos para construir a nossa felicidade. A todos nós. Alguns reencarnam em sofrimento, outros reencarnam, como ele diz aqui, na mesma família,
pode ter pessoas completamente sem necessidade daquele sofrimento. Pode ter escolhido isso. Mas aí vem a prova para ele. Como eu estou em condições melhores, como eu vou participar daquela situação do indivíduo que está em sofrimento? Eu vou participar com desprezo, com indiferença, com amor, com dedicação, com tranquilidade, com carinho, com reclamar o tempo todo, né? Então, tudo isso faz parte de um campo de provas e de expiações. Para aqueles que não têm o sofrimento direto, como foi relatado aqui, né, eles estão em provas. Essas provas, elas solicitam as provas, o gênero de provas. E assim ele vai participar também para ampliar esses laços de família. Nós vimos nas semanas passadas aí que Deus quer que seja assim. Quis Deus que os homens vivessem em família para aprender a amar-se como irmãos. Ele não disse que eram só os bonzinhos, nem os malzinhos, etc. Os malvados, né? Os malvados, os bonzinhos. Os Espíritos nos dizem o seguinte: nós escolhemos as famílias e precisamos de estar junto com elas, assim como nós somos aceitos dessas famílias, porque nós precisamos estar junto com elas. Certo? Então, está tudo dentro do planejamento divino. Aqui que a gente costuma, então, né, desviar um pouco desse planejamento, por causa do nosso dia a dia. Diga, senhora. Desculpa o jargão, mas eu acho que são verdadeiros grupos terapêuticos. Não é? É ter uma rede, conexão, né? Nós somos todos irmãos. Tem uma conexão e com o grupo terapêutico, tem um grupo que está ali por amor mesmo, está ali para sustentar, outros estão ali para esclarecer, outros estão ali para aprender junto daquela situação, e outros estão ali porque participar também, né? Porque tem uma cumplicidade, como um grupo terapêutico familiar mesmo. Perceba aqui. Família do lado. Eu digo para ela. Então, veja só, com essa situação aqui, veja o que nós estamos dentro do Cristo, né? Do item 6. E há males nessa vida cuja causa primária é o homem, outros há, pelo menos na aparência, que é completamente estranho e que parece atingi-lo por fatalidade. Perda de entes queridos. Isso atinge a gente. Agora, como que nós comportamos em relação à perda de entes queridos? Então, essa é uma prova para nós, não é uma expiação, né? É uma prova de como nós comportamos. O que quer que seja que tenha a sua morte, né? Seja pai, mãe, filho, Espírito Santo, né? Qualquer um que esteja neste grupamento familiar, os mais íntimos, né? Então, nós temos ali esse sofrimento que é o que a gente passa, a tristeza é comum desse sofrimento. Mas como é que nós passamos? Revoltando ou não revoltando contra Deus? Contra a lei. Né? Nós não temos governabilidade sobre a vida e a morte. Nós não sabemos o que eles buscaram na sua própria encarnação, ou o que eles buscaram nesta encarnação. Então, o melhor que a gente faz por eles, né, agora, é não blasfemar, não ter nenhuma revolta contra isso, e nem buscar, por exemplo, situações mais complicadas. Kardec tem várias mensagens
no livro, na Revista Espírita, inclusive de uma mãe que, um pai, aliás, saiu até no jornal lá e ele comenta esse assunto do jornal. O pai que não entendendo a morte do filho, não conseguiu trabalhar aquilo. Foram 2 enterros no mesmo dia que o pai se suicidou, para estar perto do filho. Também o caso de uma mãe, né, que ela, velando o filho, ela pede licença às pessoas, pai, e busca a morte para estar junto do filho. Veja, o que ela buscou? E Kardec já explica. Uma expiação pior do que aquela que se ela tivesse se mantido viva. Porque há uma separação maior, e é o castigo, entre aspas, que ela recebeu por tirar a sua própria vida com essa intenção, com a boa intenção, de estar junto com o filho. Que também nem é garantido, né? Que nem é garantido. Né? E muito menos será garantido. Porque não é dessa forma que a gente vai estar junto com os outros, é por amor mesmo. Né? E aí nós vamos ver acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Né? Nada. Pode acontecer um acidente e uma pessoa ficar completamente dependente, tem condições de... Por quê? Será que foi assim, erro divino? Então, quando ele vai colocando essa série de questões, ele vai mostrando para a gente se não estão essas condições. Na vida atual, tem que ter uma coisa além disso, porque senão não haveria justiça, não haveria bondade divina. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto aqui foi esse parágrafo do 6, que ele fala assim, lá no finalzinho, o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Aí eu fiquei pensando, até conversei com o Dona, foi engraçado, né? A gente acha que errou, fez as coisas atrapalhadas e o castigo vem a cavalo, né? Como diz o outro, né? Aqui se paga. Não, aqui se paga mesmo. Mas nem sempre vai ser em seguida, porque às vezes a pessoa não tem condição de fazer aquele pagamento, né? Não tem crédito, não tem, né? Fala, estrutura para poder dar conta. Olha só a misericórdia divina, fala, não, meu filho, você vai ganhar força, porque essa conta é sua. Mas você vai ganhar força para você poder aguentar ela, né? Aí eu falei, aí eu brinquei com ele, eu falei, é que nem a gente vai fazer compra, né? Aí o pessoal falou assim, a senhora quer parcelar ou quer direto? Aí a gente falou, quer direto, né? Com Deus, às vezes a gente pode falar, não, parcelado, por favor, porque direto eu não dou conta de pagar. Acho tão interessante isso, né? Aqui, ó, mas não escapa nunca as consequências do Natal. É lógico que o espírito, né, quando nós desencarnamos, nós melhoramos um pouco no mundo espiritual. A gente aprende outras coisas, a gente aprende muito mais do que se a gente tivesse aqui, aliás. O problema é no retorno, é que necessita da prova da reencarnação. Porque com esse esquecimento passado, que nós vamos carregar, né, com as influências de cultura, de pessoas, de família, tudo, né, nós vamos passar pelas provas. Tem que provar. É aqui que a gente prova. Lá a gente aprende. Né? Então, não tem jeito. Acho que não tem muito a ver com a parte do Deus, mas na hora que você falou do pai e da mãe que suicidaram quando os filhos morreram, eu lembrei de uma história do Chico, que uma mãe foi procurar o Chico porque o filho suicidou. E ela pegou a senha, número 1, quando ela chegou lá, para poder receber uma mensagem do filho suicida. Mas, nesse mesmo tempo, chegou logo depois uma outra mãe que tinha perdido 2 filhos em um acidente de carro.
e ela não tinha conseguido a senha. Essa mãe pensou assim, bom, o meu filho procurou. E dessa outra mãe, ele não procurou nada, eles não procuraram, eles morreram de acidente, passou a senha para essa outra mãe e foi embora. E lá pelas tantas, ela foi chamada onde ela estava, falou assim, o Chico está te chamando. Não, mas deve ter algum engano, eu passei a minha senha para os outros. Não, mas ele está te chamando. E quando ela chegou lá, ela falou, o Chico falou com ela assim, o seu filho está aqui para te agradecer, porque ele foi resgatado, apesar do suicídio, pelo ato que você fez aqui. Então, pelo amor, né? É muito atenuante, né? É o despreendimento, né? A lei De negação. Tudo serve de atenuante para a gente perante Deus, né? Algum Para a gente comentário? poder pagar a prestação, né? Que é parcelado. Algum comentário a mais? Não, pelo amor. Eu tenho um comentáriozinho aqui no item 7. Esse aqui a gente tem que tomar cuidado quando nós lemos, né? Porque, às vezes, a gente interpreta erradamente. Ele diz o seguinte: sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Olha, ele diz muitas vezes consequências, não sempre consequências. Começa por aí. Certo? Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Isso é certo. Se foi duro e desumano, poderá. Não quer dizer que vai ser. Não quer dizer que vai ser. Ter, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Então, não vai ser uma coisa de pena de talião. Fez isso, morre por isso. Fez isso, né? Sofre isso. Não é bem assim que acontece. Então, poderá, aqui está muito bem colocado. Isso seria em função dos atenuantes? Não só das atenuantes, daquilo que você consegue melhorar nessa própria vida ou no mundo espiritual. Senão não haveria bondade, né? É que o atenuante que eu pensei seria no caso de ter feito alguma coisa, ou no final fez maldade até cansar, mas depois igualzinho essa senhora. Tem. Eu não sei onde é que eu li isso, se eu ouvi isso em alguma palestra, falando sobre um médico que, numa encarnação, ele foi um médico aborteiro. Eu lembro. Né? E aí, já no final da vida dele, ele começou a despertar para a ação que ele cometeu uma vida inteira, né? E veio aquele sentimento de culpa, de remorso, mas aí já estava feito. Aí ele desencarna e, no mundo espiritual, ele prepara uma nova reencarnação e essa nova reencarnação, ele vem como médico de novo, dessa vez como médico ginecologista. E o mentor fala com ele: na anterior você não deu oportunidade, agora você vai dar oportunidade a essas crianças nascerem e fazer com amor. Essa história mesmo, você conhece? Eu conheço a história. Então, assim, né, a gente acha que a lei italiana paga igual fez, né? Paga, vai pagar sim, mas nem sempre. Na verdade, Pode falar. Na verdade, é o cumprimento da lei que interessa, não é punir. Não interessa, eu vou te castigar, não é isso. O que interessa é a harmonia da lei, né? Que a lei se estabeleça de forma harmoniosa em favor de todos. Então, não é punir a Regina, é fazer com que a lei, né, se estabeleça E reduz, né? através dela, né? É muito bonito essa história aí da justiça, não é? Então, todos esses poderá que está aqui, é exatamente isso. A gente Porque o sempre indivíduo né? pode escolher, por exemplo, nesse caso aí que ele escolheu ser ginecologista, né? Ele pode escolher
a profissão, a situação que ele vai passar, para que ele, com a sua capacidade agora, ele ajude. Ele cumpra com o seu dever, como deveria ter cumprido antes. Mas vamos supor o seguinte, que esse médico, que não existe um negócio, quando que é o momento da vida, se é na concepção, se é no nascimento, tem uma diferença. Não, na medicina. Não, eu falo na medicina. Então, esse médico, ele veio fazer aborto porque ele era adepto da teoria dos que acham que a vida só se inicia no nascimento. Então, ele fez cesarão. Lá pelas tantas, assim como eu, por entender tanta coisa, ele entendeu que a vida teria começado na concepção. E ele para de abortar. Ele acha que estava tudo errado que ele fez, porque ele estava pensando daquele jeito. Então, ele se redimiu aqui na própria existência. Ele não arrependeu, ele mudou o entendimento. Ele mudou o entendimento, então houve um arrependimento por parte dele. Sim. Ele considera que ele fazia como eu. Compreendeu, eu não devia ter feito aquilo. Tudo bem, é um arrependimento. Agora, Isso vem em benefício dele. falta a reparação. Todo dia vai ter reparação. Entendeu? Não basta minha culpa, minha mão. Não seria muito fácil, né? Vou ter que reparar. Falta ainda a reparação. O que é a reparação? Ter a mesma oportunidade que o arrependimento ajudou. A mudança dele ajudou nessa encarnação a não ficar no mundo espiritual e, muitas vezes, voltar em situações complicadas. Então, aqui, ele já ampliou a consciência, soube disso e buscou, então, melhores recursos para reparar as faltas cometidas. E a reparação foi fazer os partos, mas com amor. Mas sortudo, né? Porque deve ser uma coisa boa nesse mundo, é colocar... Depende, né? Porque, às vezes, é só interesse material, né? Então, esse poderá aqui, quando ele fala etc., sempre é assim. Nós erramos em determinado setor, determinada situação, nós poderemos ir a receber exatamente aquela moeda de troca. Né? Poderemos, mas não é uma situação definitiva. Por isso que chama lei de causa e efeito, e não lei de ação e reação. Lei de ação e reação é diferente de causa e efeito. Nós temos uma causa agora, o efeito pode vir muito tempo depois. Como ele diz ali em cima. Não haverá nenhuma falta que não será realmente esquecida, né? Que será realmente esquecida. Então, veja. A lei de ação e reação é isso aqui. Eu bato aqui, a volta é imediata. Ação e reação são coisas imediatas. Então, eu faço aqui, tomo aqui ainda. Né? Essa é a causa, essa é lei de ação e reação. A lei divina não é de ação e reação. A lei divina é de causa e efeito. Porque nós temos tempo, inclusive, de nos preparar para que a gente possa cumprir com as nossas provas e com as nossas expiações. Essas expiações também são escolhas, a não ser para espírito endurecido, que nós vamos ver um pouco mais lá. Claudinha, Aninha. Já que vocês abriram licença poética aí para exemplos, talvez a Alcione consiga até me ajudar. Uma expiação que me pega muito na cabeça é a questão do psicopata. Porque no caso desse médico, por exemplo, no final da vida, ele mudou o entendimento, sentiu remorso e culpa. E no caso do psicopata, eu me pergunto muito isso em relação ao espiritismo, porque o cérebro dele, quimicamente, ele não sente remorso, culpa, empatia, amor. Né? Então, se você mostra uma imagem para o psicopata, uma imagem que nos comove, ele não se comove. Então, nesta encarnação, vindo psicopata, com o cérebro quimicamente diferente, ele não consegue, mesmo no final da vida, depois de cometer uma série de atrocidades, sentir remorso. Como é que funciona isso aí?
No meu, Pode virar para cá, que aí tem o microfone. então, no meu entendimento, Está ouvindo, Claudinho? meu Estou entendimento, vendo. a questão da psicopatia é o grau máximo da doença do espírito. Pelo seguinte, a gente tem aquela tríade, né, hierárquica, a base é o corpo. Então, o corpo ele funciona como um coadjuvante, ele funciona como um dreno. Você imagina uma casa com um telhadinho, tá? E quando chove, escorre a água. Escorre para onde? Escorre para a varanda, escorre para a parte baixa da casa, né? A parte baixa dessa casa aí da individualidade espiritual é o corpo. Então, ali molha, ali às vezes mofa, faz uma poça, são os sintomas. Por quê? Porque nessa hierarquia de vibrações, a parte psicológica, a parte mental, ela é superior. Então, ela precisa ser preservada. Ela precisa ser preservada. Por isso que a gente faz sintoma. É porque está salvando o mental. Os homeopatas sabem disso maravilhosamente bem também. E, do ponto de vista do espírito, o espírito de letra maiúscula, ele não adoece, né? Ele está ali presidindo todo aquele sistema evolutivo que lhe pertence, digamos assim. Quando acontece essa desordem mental nesse nível do indivíduo perder a crítica moral, juízo moral, ele chegou no grau sem querer complicar, acho que já complicando, ele seria assim, como se ele fosse um ovoide em vida. Ele perde a característica essencial do ser humano, que é o espírito crítico, da parte moral. Ela está totalmente desorganizada. Ele está ali vivendo uma provação muito grande, porque quando ele sai do corpo, ele vai ter lampejos de lucidez. E ele é instrumento de prova para os que estão ao seu lado. Quer dizer, essa encarnação seria uma encarnação assim, perdida não é, mas assim, seria uma coisa do choque imenso. Aí, posteriormente, como a gente está vendo aqui, né? Aí ele vai despertando, aí ele vai fazer aquela neurosezinha que a gente faz, né? Aí ele vai fazer aquele problema de depressão que todos nós fazemos, aí ele vai, por incrível que pareça, ali já tem um trabalho de recuperação. Recomposição, recuperação, entendeu? Então, não sei se deu para explicar, não sei se deu para entender. São espíritos. Eu acho que a Claudinha estava mais sobre o aspecto da responsabilidade dele. A responsabilidade é porque ali, do meu ponto de vista, ele está numa situação já de reação, entendeu? A causa já está lá para um outro tempo. Ali já é uma situação de reação violenta, entendeu? Como é que a gente podia explicar? Não sei. Nem sei como é que eu daria esse exemplo. Mas tem uma deformação tão grande, né? Que existe uma desorganização tão grande que ele não responde mais por aquela desorganização, naquele momento. Mas ali já é reação. Causa está no outro momento. Né? A gente está falando que foi o causal, né? Aqui já é o reacional. Numa situação muito primitiva mesmo, usando todo o aparato psicológico e mental. E tem uma coisa mais interessante ainda, que sempre me impressionou em hospital psiquiátrico, quando eu fazia estágio, é que às vezes o sujeito é absolutamente sadio fisicamente. Tem nada, ele não tem uma dor de cabeça, ele não tem uma dor de estômago, ele não tem uma doença de pele, tem nada, ele está sadio fisicamente. E o mental dele está aquela bomba atômica. Né? Então, você vê que esses trânsitos aí estão todos obliterados. Porque num sujeito normal, sadio, que muitos de nós né? 100%, mas dentro de uma faixa de normalidade, o sujeito faria sintomas.
ele drenaria para o corpo, né? Ele traria para o corpo. Ele aí nem traz, ele fica lá. E o pior sintoma é a ausência de crítica, né? A crítica moral dele, certo? Existe. Aí sim, existe uma desorganização neuronal, existe uma desorganização hormonal, existe, porque vai dar valsa, né? Vai tudo, né? Aí vai de trombulhão, entendeu? Vai de trombulhão, está totalmente desorganizado. Eu vou dar um exemplo, assim, só um espelho, assim. Por exemplo, agora eu tive um problema bastante sério de saúde, e tive um desmaio, demorei para acordar, e, enfim, não sabia o que eu estava tendo, etc. Tal. O meu corpo está ainda se reorganizando, você está entendendo? Não foi assim que estalou o dedo, e agora veio tudo, os hormônios, veio pressão, veio tudo para o lugar, só porque eu acordei. Não, sabe? A coisa está aí. Eu tenho que fazer um trabalho de recuperação, né? Lentamente, com a minha crítica, com o meu empenho, com tal, né? Então, eu ainda estou no comando da situação. Agora, quando a pessoa não tem comando mais? Ela perde o comando, o arbítrio dela acabou ali. Né? Então, ela está ali na injunção da prova. Só. Não tem jeito. Tanto que eles não vão a juízo. Né? Um psicopata não vai a juízo, ele não é julgado. Ele é hospitalizado. Tá certo? Ele não tem como responder, ele não vai responder por nada. Aqueles julgamentos de filme americano, né? O psicopata, eles estão na melhor cara do mundo. Entendeu? Essa era a minha pergunta, assim, eu entendi bem sua explicação e imaginei, obviamente, que era um espírito primitivo, né, para passar por uma prova, uma expiação desse tamanho, de não ter senso crítico, de não ter senso de justiça, de não poder, inclusive, ser julgado, porque ele não sente remorso, não sente culpa, não sente amor, e ele não tem essa ligação com o corpo, né? Mas aí, no caso, como fica o livre-arbítrio desse espírito? Fica. Não fica, né? Fica. Ele vai ser no compulsório. Só um pouquinho mais, quer ver? Um grande ditador, né? Pegar um ditador aí, histórico, né? Ele reencarna, mas ele reencarna total, né? Ele está ali, uma imersão naquela experiência, mas né? Ele não sei como responder. Imagina, a gente faz uma coisa, 2, 3, 5, meia dúzia, 10, 12 coisas erradas. Você já fica num aperto danado, né? Diante da sua consciência, como é que você ajeita aquilo tudo, como é que você recupera aquele tempo perdido, como é que você fala com aquela pessoa que se ofendeu, como é que você, né? Como é que você refaz o caminho, tá certo? Agora você imagina uma criatura que tem, assim, trilhões de atos cometidos, né? Passos. Mas ela, ainda assim, mereceu por onde reencarna, né? Hoje. E tem outros que nem reencarnaram fora. Ainda pôde reencarnar. Mas aqui, ouvi o Valdemar. E eu estou falando aqui do meu ponto de vista, tá? Porque você me chamou e eu vim falar. É isso mesmo. Posso concordar inteiramente. Tem mais uma coisa. A destinação da Terra, nós estudamos um pouquinho atrás, é para espíritos imperfeitos. A Terra é lugar de espíritos comprometidos com a lei. Alguns aí são melhores, etc. Mas são espíritos comprometidos com a lei. Por isso que ela é um plano de expiação e de prova. Esses espíritos, quando reencarnam, eles mesmos promovem no cérebro dele, nas condições físicas dele, as suas necessidades de manifestação. É o espírito que promove isso. Então, se ele é um espírito ainda belicoso, é um espírito que tem essa tendência assassina e tudo,
ele não reencarna para isso. Ele reencarna para que, com o esquecimento do passado e mais aquilo que pode fazer por ele, levá-lo a uma situação de melhor comportamento perante a sociedade. Né? E isso, todos os que estão junto dele devem contribuir para isso. Agora, ele vai ainda mantendo aquela sua ideia, como ela falou, né, no ovoide, aquela sua ideia de ideia fixa, permanente, uma ideia, não, um pensamento que seja obsessivo dele, né? Ele vai perdendo as características sociais. E ele não vê mais no outro uma pessoa que ele deve aprender a amar. Ele vê no outro sempre uma pessoa que não tem nada. Então, esse espírito, quando em vigília, ele tem uma série de problemas, mas quando ele está desdobrado, ele tem a noção do que ele está fazendo. Sim. Porque ele recebe, ele é espírito, sabe o que faz. Ele vai, na realidade, ele vai passar essa existência, vai ser um instrumento, de acordo com as suas escolhas aqui, vai ser um instrumento para prova de outras pessoas, porque a ordem na desordem, senão Deus não permitiria uma encarnação desse tipo, não permitiria um indivíduo desse ficar entre nós, certo? Então, ele vai servir também de instrumento, de prova. Ele pode até mesmo ter sucesso na reencarnação dele, porque ele está tirando a vida das outras pessoas, está prejudicando as famílias, está prejudicando uma série de coisas. Mas essas famílias também têm a sua necessidade. E aproveita o desvio de um para que o outro possa ter a sua prova executada. Não necessariamente que ele tenha vindo com essa missão de ser ruim, ser psicopata. Não, mas o espírito mesmo já tem essa tendência. Certo? Tá. Tudo isso, veja só, é uma trama enorme. Então, nós não podemos isolar o caso e analisá-lo exatamente isolado. Tem que haver todo esse processo de verificação das vidas, em torno dele, junto dele, na sociedade que ele vive, a vida anterior que influencia nessa vida, e assim por diante. Aí nós vamos entender por que Deus permite. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Elizabeth de France, se não me engano, no capítulo Amai o voto do inimigo. Ela diz assim: Deus permite a encarnação desses criminosos, cometem crimes hediondos, para que nós possamos aprender a amá-los. Vou pesado. Entendeu, Claudete? Nunca tive pensado, não. Para que nós aprendamos. Tem uns que conseguem. Tem outros que, pelo menos, não órgão praga nele. Né? Mas também não desejam bem, não. Agora, tem outros que desejam bem, que fazem prece por esses companheiros, inimigos da sociedade. Certo? Nós vamos aprendendo ainda. Agora, a Terra é adequada para esse tipo ainda de espírito, comprometidos com a lei. Não sei. Esse filme que está passando aí na TV Canal, negócio da morte de uma. Sei lá, não sei o nome dos personagens. Tem uma mulher que era diretora de uma novela, né? Que A filha dela foi.
É da Daniela Pérez. Daniela Pérez. Esse filme está dando muito para falar. Aí hoje na Hidro, É a história dela, a história do assassinato. Eu não sei como é que é, não. gente não sabe. Acho que é nesse. Não, eu vou contar para você. Mas, e uma colega nossa, né, lá na Hidro, falando, eu não sei não, mas se acontecesse uma coisa com o filho meu, eu matava a pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe, você vai matar, aí que você vai se comprometer mais ainda. Mas eu não dou conta. É aquelas coisas que a gente não consegue imaginar o que a gente faz. A gente Não não tem repertório, só na hora. Esse que é o problema. Porque Tem repertório, repertório, não. chega. E tem um cara, por exemplo, pegando sua filha dentro de casa. Você tem a chance de pegar um trem. Não, é lógico. E tudo bem. Acho que vai um trem desse assim, ó. Mas E aquele negócio, você vai falar, não, vou lhe dar porque está matando seu filho. Mas é bem difícil. Você pode pegar pode meter na cabeça dele, desmaiar, mas não chegar lá e meter na cabeça, ele está no chão, desmaiar, você bater. Sei lá, eu sei se ele vai levantar da linha. Gente, a minha experiência em filme, todas as vezes que você bate só, ou se atira, dá um tiro só, o cara levanta, depois não sei, É o seguinte, eu vou contar um caso real, um colega. Ele em casa, mulher e a filha. Entrou um assaltante, falou, vou estuprar sua filha e sua mulher. E se não tiver para nada, eu sei onde ela vai, ela estuda. Se eu qualquer coisa, eu pego lá na rua. Ele, primeiro, quando ele matou o cara, dentro de casa. E não foi preso por causa disso. Mas aí, Mas espera aí. Mas ele matou. Mas ele matou. Ele acho que saber como é que fica isso. Tem o atenuante aqui, tem o atenuante lá em cima e também. esse cara veio aqui enrolado para resolver isso. Isso daí nós É temos contramão, né? uns estudos interessantes sobre Isso isso, mesmo. né? Que é quando a gente vai estudar a lei de destruição, quando fala do assassínio, né? Os espíritos explicam isso aí muito bem. Nós devemos utilizar, quer dizer, aí é problema de responsabilidade, porque o crime é o mesmo, certo? Você interrompe a prova que o indivíduo deveria continuar vivo. Quando você interrompe a vida, você está interrompendo a prova dele. Matar por matar, porque o indivíduo vai morrer de qualquer jeito, então não é problema de matar o corpo, mas é interromper a prova que ele está. Mas é difícil uma prova dessa, que vai estuprar minha filha, minha mulher, e eu não vou fazer nada. Pois é, se você puder fazer tudo para que não comprometa a vida do outro, é melhor. Tá? Agora, se você matar, você vai ter a consequência naquela situação, você vai ficar tão revoltado que você não vai dar nem um tapa, você vai dar um soco. E se o cara morre pelo soco, e daí? Tudo é questão de responsabilidade. Quanto mais consciência tem na vida, né? Quanto mais consciência tem da vida futura, muito mais, nós temos mais responsabilidades. Mas eu não iria passar a mão do cara lá, você vai querer pegar, não, eu falo assim, na minha Nós estamos falando que é assim, tem que atar. Cada um tem a sua seu momento, a sua escolha. Nós não sabemos como é que a gente vai reagir. Né? Nós não sabemos. Mas tirar a vida de uma pessoa é tirar a oportunidade dela cumprir uma prova dela. Mas e esses que são assassinos mesmo, como você contou aí? Nós temos que aprender a trabalhar com essas pessoas de modo a tentar codificar. Se não der e a gente matar, nós temos responsabilidade. Mas é muito menos responsabilidade do que matar por matar. Só tem matar e está certo. Então, o problema aí já vem do grau de responsabilidade. Então, é interessante a gente dar uma olhadinha lá no livro dos Espíritos, sobre crueldade e assassínio, né? E é da lei de destruição, né? O que os Espíritos nos recomendam. A gente pode até não concordar, porque
né? A gente está aqui encarnado, mas em espírito a gente sabe. Agora, quando a gente está aqui, pode ser que o próprio instinto de conservação pode levar a isso. Entendeu? Pode levar você a tirar a vida do outro. O próprio instinto de conservação. Mas não é uma coisa que você faz por maldade. Não, aquilo vai matar. Por matar é uma coisa. Agora, você por defender, uma coisa, acho que tem um certo perdão nisso aí. A lei divina é muito sábia. A lei divina é muito sábia e ela está na nossa. Então, nós é que vamos medir a nossa capacidade de ser pensar. É difícil da gente poder convencer aquele que não tem conhecimento aprofundado sobre o espírita, ou Esse colega ele entrou em luta, seria até ia fazer o quê? Na luta ele matou o cara. ele foi defender a sua família. Tem Ele não foi para matar um. Tem atenuante. Isso que eu É falo, correto? ué. A gente não pode julgar se é E correto. se falar, não vou fazer nada, deixar acontecer, eu vou fazer para defender, se for nessa defesa, morre o cara, e ainda você que totalmente Uma coisa culpado, com a sua mulher e sua filha, você vai se sentir muito mais culpado o resto da vida. pelo resto da vida do que pelo fato de ter matado esse cara. Por isso é que cada um tem, para cada um tem uma resposta. Nós temos que medir a nossa resposta. O que eu faria? Entendeu? Ninguém nem sabe, né? Não, Porque Na hora você vai ter uma explosão. a oportunidade que você tem. Por isso que a gente não pode julgar o livro, né? Não pode julgar o livro. Não tem como julgar. Podemos entrar na consciência dele para você estar certo, você está errado. Podemos usar a nossa visão, saber que aquele fato, aquela situação ali não é correta. Mas para nós. Não. Agora, julgar e condenar. Gente, a gente tinha combinado aí antes. Estava até bom. Eu peguei hoje às 9 horas, porque tem um bolinho aqui, tem não sei o quê, tem gente que vai sair. Não, não dá tempo de vir aqui não, viu, gente? Tem gente que tem amanhã. Dá tempo, não queira não. Como nós não estamos. Nós não estamos assim com Bola toda para a lá. bola toda aqui, né, para dizer, vamos dar até o final, etc. Então, nós vamos fazer uma pequena confraternização aqui agora, certo? Para a gente poder apreciar um pouquinho da companhia. Vocês podem abrir o olho aí e fazer tintim daí, que nós bebemos vinho aqui. Ó. Vocês ficam assistindo a gente fazer o tintim aqui, ó. Cristina hoje está cuidando de neto. Aí. Aí, tá vendo? Quer melhor? Graças a ela. Beijão dela. Ô, Terlinha, vale a pena ver a série, viu, depois. Mas se fosse você, via. Eu gostei muito da série. Como é que chama? É a série da Daniela Pérez, né? É feita pela Glória Pérez, mãe dela. Eu achei uma aula de história. Eu era muito novinha. Incrível como o mundo mudou, como as coisas mudaram. Enfim, eu achei interessantíssima a série. Pensar que, num momento em que o nosso presidente estava com processo de impeachment, a primeira página era dedicada ao assassinato dessa atriz. Achei coisas interessantíssimas na série, inclusive historicamente. Como é que chama? Como é que chama? A série, eu mando print no grupo aí para vocês, está na HBO Max, no HBO. Pois eu mando print aí, eu não lembro o nome da série, não. Mas acho que tem a foto da Daniela Pérez, depois eu mando o nome aí. Só para a gente encerrar aqui, a gente queria ler o parágrafo 37, né? É uma recomendação de Kardec para nós, né?
jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Vocês não vão me ver aqui na canção. Você tem trabalhado, né? Estou trabalhando. Estou trabalhando. Vê como o Evangelho nos ajuda. Capaz de... Se tirando, Como a doutrina espírita nos ajuda a reconhecer onde nós estamos e o que nós precisamos fazer para que a gente não tenha mais esse problema. Aí, Não, é só... vamos encerrar? Vanderlei, você faz a prece para a gente? Mas, A Vilma pediu para a gente fazer uma prece especial pela guia. A Lia, a consogra, né? Vamos, então, aproveitar esse ambiente, essa energia que nos envolve, essas bênçãos que estão sendo derramadas sobre nós nesse momento, pela divina providência, e elevar nossos melhores sentimentos, agradecendo por essa oportunidade que estamos tendo em aprender um pouco mais, compreender as mensagens de Jesus e os ensinamentos por ele deixados há tantos anos. Que possamos, na nossa intimidade, refletir sobre tudo que ouvimos, entendemos, compreendemos e percebemos nesse momento, para aplicar nas oportunidades que nos surgem a todo momento. Algumas complexas, outras menos complexas, mas cada uma com o seu propósito de nos ajudar nesse processo de evolução que buscamos a todo momento. Que a espiritualidade que nos acolhe nesse momento possa também acolher a Bia, confortá-la, acalmar o seu coração nesse momento difícil porque está passando. Mas, como disse o nosso querido Chico Xavier, tudo passa nessa vida. E nós vamos passando com o objetivo de chegar a cada dia mais próximo do nosso Pai. Que assim seja. Abençoe o aniversariante de hoje e que sigamos em frente com Jesus no coração. Que assim seja. Parabéns, tio Dema. Bom bolo, boa confraternização.